pedir para você abrir a sua palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 32. A partir do versículo 15. Hoje eu vou ter que compartilhar aqui num tempo recorde. Os horários estão bem, o horário está bem avançado. Êxodo 32, versículo 15. E diz assim: E voltando-se, desceu Moisés do monte com as suas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e do outro lado estavam escritas. As tábuas tinham sido feitas por Deus, e nelas estava gravado, fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas eu ouço um som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Até aqui. Queria te convidar você a pegar a sua Bíblia, se você está com ela na mão, ou colocar as mãos sobre ela. Feche os seus olhos, eu queria orar com você. Declare comigo assim essa oração: Senhor, esta é a minha Bíblia. Os irmãos acham que não tomaram café. Vou repetir, todos juntos. Você que está nas mídias sociais também, na sua casa, para que os vizinhos, para que todos ouçam: Senhor, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta manhã, eu serei tocado pela palavra de Deus. E eu declaro que a minha mente, ela está alerta, e o meu coração receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre presente semente da palavra de Deus. E eu nunca mais, nunca seria o mesmo, no nome de Jesus. Eu tomo posse disso na minha vida. Tome posse disso. A palavra de Deus é o que muda, é o que transforma, é o que Deus deixou para nós em Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus, para nossas vidas. Amém? E aqui então nós temos uma passagem bem conhecida, uma passagem que Moisés sobe ao monte para ter um tempo com Deus. E depois que ele está no monte, depois de 40 dias, 40 noites de jejum, porque ele não comeu e não bebeu, ele recebe algo que eu acho que é uma das coisas mais valiosas que o homem recebeu de Deus fisicamente depois de Jesus, que é a tábua dos 10 mandamentos. Fico imaginando, se nós tivéssemos essas tábuas hoje, quanto valeria? Pastor Rogério, quanto valeria uma tábua que Deus com o dedo dele escreveu? Não tem preço. Não tem preço. Então eu imagino isso e fico pensando, e olha o que Deus fez para o povo. Ele mesmo com as mãos dele talhou as pedras. Ele mesmo escreveu o que ele queria que o povo seguisse. Entregou para que Moisés descesse. Muito bem. Pensando um pouquinho nos nossos dias, nós temos muitas às vezes dificuldade, ou melhor, eu não tenho muita dificuldade de entender que uma pessoa que não conhece a Deus no nosso dia a dia, às vezes vem para a igreja e tem um novo começo, tem um começo na presença de Deus. É maravilhoso isso. E a festa no céu, quando uma pessoa conhece a Deus verdadeiramente, se prostra, se entrega a Ele. Mas nos nossos dias, no
nosso meio, isso é uma realidade, é triste dizer, mas é uma realidade. Nós, às vezes, não temos essa mesma alegria ou essa mesma convicção que é possível acontecer isso. Uma pessoa que se afastou do Senhor, ou seja, ter um recomeço. A gente entende que talvez um recomeço seja mais difícil. Ah, mas ele conhecia, ele se esfriou porque quis, ou porque aconteceu alguma coisa, ele tinha a palavra de Deus, ele sabia da verdade. Eu tenho uma coisa no meu coração e eu compartilho muito disso, inclusive na empresa. Eu trabalho na área comercial. Eu costumo dizer sempre assim: ninguém acorda, toma seu banho, escova os dentes, às vezes toma um cafezinho preto, pega uma condução, 2, às vezes 3 conduções, para chegar no trabalho, para desvender, para desfazer o que é para ser feito. Por exemplo, minha função é vender. Chega lá assim: chefe, hoje eu quero desvender. Ontem eu vendi tantos produtos, hoje eu vou desvender. Vou ligar para o cliente: não posso te vender mais. Ninguém acorda com esse objetivo. Ninguém acorda pensando assim: eu vou pegar um trânsito, hoje eu quero bater o carro. Hoje eu quero realmente xingar alguém. Ninguém acordou com esse desejo. Eu quero crer nisso. Tomando por base nisso, eu quero crer também que ninguém acordou e falou assim: hoje eu quero pecar. Hoje eu tenho desejo de desobedecer a Deus, eu vou fazer isso. Mas, por situações, por vacilos, por falta de diligência, por falta de vigilância, ele errou. A pessoa vacilou. Por falta, às vezes, de não estar atento, estar pensando em outras coisas, alguém fechou ele bateu o carro. Por falta de atenção, ele executa um processo não tão correto. Falta de preparo. Eu penso nisso. E me lembro do texto de Gálatas 6:1. Vou começar a dar os textos para os irmãos que gostam de anotar. Eu quero deixar isso no seu coração. Que fala assim: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Olha lá. Restaurá-la com mansidão. Ajudar essa pessoa a se corrigir, a voltar a acertar. Mas, contudo, entretanto, todavia, vigie você também, cuide-se. Para quê? Para que vocês não sejam tentados nesta área. Vigilância. É importante ajudar as pessoas, mas vigiar, para que eu também não abrace ela e caia junto. Como um cego pode ajudar a conduzir um outro cego? Esse é o alerta que nós precisamos ter. Deus é um Deus de começos, mas também é um Deus de recomeços. Inclusive, o irmão estava perguntando no começo da manhã: pastor, qual que é o tema da mensagem que eu vou pôr na mídia social? Ele disse: Deus promove os recomeços. Eu creio nisso. Em algumas áreas da minha vida foi promovido isso. Deus promove os recomeços. Porque Deus é um Deus misericordioso. Aí algo que a gente precisa entender e começar a vivenciar mais: o princípio da misericórdia. Deus é misericordioso. E Deus, sendo um Deus misericordioso, Ele não vai pedir para a gente ser alguma coisa que Ele não é. E Ele sendo, Ele vai pedir para que nós sejamos também. Se Deus é misericordioso, eu tenho que ser o quê? Uma pessoa que promove misericórdia. Fico lembrando nossos irmãos da Bíblia, que não são diferentes da gente. Vamos pegar Moisés, a gente está falando de Moisés. Moisés foi muito usado por Deus? Lagoinha Sá que a gente prega junto, né? Foi muito usado por Deus, amém? Moisés matou um egípcio, lembra? Olha o testemunho dele: assassino. Moisés foi lá e lá na frente
pelo coração dele, pela misericórdia de Deus. Talvez eu e você olhasse para Moisés e falasse assim: não, esse aí não merece. Esse aí é... Mas Deus olhou com meus olhos? Não. Deus olhou com um olhar de ternura, de misericórdia. E aí aconteceu o que com Moisés? Ele liderou uma grande nação. Moisés. Temos outros. Arão. Fico lembrando, a gente acabou aqui, Moisés desceu do monte, olhou para o povo, um bezerro de ouro. O que ele fez? Quebrou as tábuas. Quem fez o bezerro de ouro? Arão. Arão levou o povo, ajudou o povo a deturpar, a fazer idolatria, contrariar a Deus. Foi Arão que fez que Moisés se enfurecesse ao ponto de quebrar. Foi Arão. Pela misericórdia de Deus, quem foi Arão? O homem que lá na frente foi ministro, liderou o povo, os ministérios do povo de Deus. Deus não olha com meus olhos, não olha com seus olhos. Eu lembro de vários. Lembra de Davi? Davi é um personagem que eu amo. Davi e Paulo. Davi, rei Davi, teve um caso com Batseba. Não contente, mais grave que isso, na minha ótica, foi acabar com a vida de Urias, promover Urias com a guerra para que ele morresse. Aconteceu isso? Aconteceu. E quem foi Davi? Deus olhou Davi e falou assim: se ele se arrepender, eu tenho misericórdia para com ele. E Davi virou um homem segundo o coração de Deus. Você pode estar pensando: eu fiz isso, eu fiz aquilo, o pastor falou que eu sou o Cristo, as pessoas vão olhar para mim. Estou vendo homens de Deus aqui, talvez parecidos comigo e contigo. Segundo homem que eu amo muito, Saulo. Quem era Saulo? Amava tanto a Deus que ele queria seguir aquilo que ele achava que estava na lei dele, lei judaica. Os cristãos não eram, estavam profanando. Ele começou a perseguir e matava os cristãos. Saulo. Ele seguiu tanto os cristãos, se tornou um deles. Jesus chamou ele e falou assim: agora seu nome vai ser Paulo. Homens de Deus provaram da misericórdia do Pai. E eu olhando para esses homens, me chama a atenção é que em todas as áreas, dependente do que aconteceu na vida deles, dependente do seu pecado, do seu erro, da sua falha, da minha falha, Deus olha para a gente e fala assim: eu tenho um plano na sua vida, eu tenho um propósito na sua vida. Você como está hoje, até o propósito ser iniciado, tem um processo, tem fases. E é sobre esta fase que eu queria deixar algumas 3 chaves, umas 3 sementes na sua vida, para você pegar e tomar posse e se autoanalisar, meditar nisso. A gente leu o Êxodo 32. Então no Êxodo 32, Moisés vem do monte e quebra as tábuas. Vamos pegar Êxodo 34, versículo 1. Diz assim. Vou deixar a palavra aberta no Êxodo, que a gente vai transitar 32, 34 e depois 33. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Deus falando. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, você vai ter que ir sozinho, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou, talhou 2 tábuas de pedra. É uma tradução naturalmente, porque tábua normalmente é de madeira, né? Aqui seriam 2 folhas de pedra, 2 pedaços de pedra talhados para que pudesse ser lido na forma reta, retilínea.
Lavrou 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. Aqui, nesse texto, Deus mostra a primeira chave, a primeira área que nós precisamos entender e praticar para que a misericórdia do Senhor seja sobre a nossa vida. Deus mostra que nós precisamos reconhecer o erro. Vou repetir. Precisamos reconhecer o nosso erro. Pastor, mas como ele fala isso? Quando ele fala aqui que as tábuas, quem quebrou as tábuas? Moisés. Ele foi muito claro. As tábuas que você quebrou. Não foi eu que quebrei, não foi sem querer, você quebrou. Então assuma, eu fiz, eu errei. E a primeira chave é essa. Deus não pode mudar a vida de alguém que não admite os seus erros. Lagoinha, eu vou repetir. Deus não pode mudar, transformar a vida de alguém que não admite os seus erros. Deus não é invasivo. Ele não é aquele que fala assim, você vai fazer isso e pronto. Ele respeita a sua vontade. Se a sua vontade é ir para o inferno, ele respeita a sua vontade, com dor no coração. Lembra de Jesus? Jesus veio ao mundo como criança, cresceu, falávamos ontem ainda para os batizandos, como foi a vida de Jesus, até ser batizado. E ele começou o ministério dele, recebeu como a representação do Espírito Santo por uma pomba, que é o símbolo da lagoinha. E a partir dali ele começou o ministério dele. Me lembro de Marcos 1,15. Primeira mensagem de Jesus. Podia ser mensagem de vocês são tão amados, não é? Não podia ser, pastor Rogério? Podia ser assim, vocês são tão queridos, obrigado. Porque eu vou falar a primeira passagem, na pregação de Jesus publicamente. Está em Marcos 1,15. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Arrependei-vos e convertei-vos à palavra de Deus, aos caminhos de Deus. Arrependimento. Primeira coisa. Sem o arrependimento, a gente não pode. Porque, sabe por quê? Porque se eu não me arrepender, quer dizer que eu não entendi que eu errei. Tem pessoas que às vezes estão na igreja, até parece bonitinho, se veste, põe gravata, anda com a Bíblia assim embaixo do braço, faz tudo certinho. Às vezes tem 5, 10, 30 anos, mas tem áreas da sua vida que Deus não tem o controle. Sabe por quê? Ela não se arrependeu. Ela não entendeu que aquela área ela errou. Às vezes tem perdão que era para ter gerado há tantos anos atrás e a pessoa não gerou perdão. Como Deus pode agir se a pessoa tem mazelas ainda que não deixa Deus atuar? Por isso a necessidade da gente morrer. O morto faz alguma coisa? O morto tem dó? O morto tem dor? O morto tem preconceito? Não. Não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu vivo agora, pela fé, vivo pela fé no nome de Jesus, que me amou e se entregou por mim. Eu vivo como Jesus. Não tenho mais muito aquele eu, minha vontade, a minha relva. Não é raiva, né? Alguns falam, estou com relva. Jesus vive em mim. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Ele vai me moldando, me melhorando. Me chama a atenção um outro texto, Marcos 2,17, muito próximo desse Marcos 1 que a gente falou aqui de Jesus, o ministério de Jesus. Fala assim: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas para quê?
pecadores. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E aí eu fiquei pensando e meditando nesse texto. E, meus queridos, a diferença de você ler a Bíblia e você meditar é você pensar o que esse versículo tem para mim, que ele quer passar para mim. Os sãos não necessitam de médicos. Ok. Mas sim os que estão doentes. Ponto. Ele está falando sobre pessoas enfermas. Pessoas que são carentes, que necessitam de uma ajuda médica, pontualmente. E aí ele continua o versículo falando do quê? Eu, Jesus, não vim para chamar os justos, mas sim para os pecadores. Então ele está dizendo que os são os justos, e os doentes são os pecadores. Por isso que ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores, para que os pecadores se arrependessem. Quando a gente lê esse texto, e na hora me veio à mente Romanos 3:10, fala assim: não há um justo sequer no mundo. Se não há no mundo um justo sequer, Jesus veio não para os justos, quer dizer que há um contrassenso nisso. Ele não veio para os justos, mas no mundo não tem um justo. Quer dizer que então tem pessoas que se acham justas, mas não são. Pessoas que não se enxergam que são doentes, estão enfermas. Eu encontro às vezes pessoas que falam assim: eu oferto para ONGs, eu ajudo casas de pessoas, de crianças doentes, eu não minto, eu sou uma pessoa ética, eu trabalho, eu pago meus impostos, e fala assim. Eu quase que eu preciso falar assim: eu acho que eu preciso pôr um título seu de a quarta pessoa da Trindade. Não tem arrependimento. Ela não consegue achar a área da vida dela em que ela precisa de Jesus. Então ela não é enferma. Ela se acha justa. Então Jesus não pode vir e trabalhar na vida dessa pessoa. A grande dificuldade que nós seres humanos temos é de reconhecer os nossos próprios erros, as nossas próprias faltas. Há um texto da palavra do Senhor que diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me, Senhor, das que me são ocultas. Continua: também da soberba, guarda o teu servo. Guarda para que essa soberba não me domine, ó Senhor. Texto da palavra de Deus. Nem tinha aqui colocado, mas veio ao meu coração agora para compartilhar contigo. A soberba. Eu recebi um texto esta semana ainda que fala assim: é tão louco dizer que existe um cristão soberbo, que é o mesmo que dizer que existe um demônio humilde. Existe demônios humildes? Não, meus irmãos. Existe, Lagoinha? Então não deve existir um cristão soberbo. Na mesma proporção. Reconhecer os próprios erros, as próprias faltas. Aqui nesse texto, então, primeira chave que eu quero deixar para vocês: precisamos aprender a reconhecer os nossos erros. Quando Moisés quebra as tábuas, ele quebra duas áreas, dois princípios. Ele tem duas áreas que são impactantes na vida dele. Primeira delas, ele quebrou algo que levou 40 dias para que fosse feito. Deus fez, entregou nas mãos dele. E quando ele quebra aquilo, ele menosprezou algo que Deus deu para ele. Será que você não está desprezando algo que Deus tem te dado? Como Moisés? Segunda área de impacto, ele, ao quebrar, ele responde que ele não quer saber mais do plano de Deus. Deus deu aquelas tábuas para ele, era para que ele instruísse o povo. Sempre foi plano de Deus que nós crescêssemos na vontade dele. Falava com os irmãos ontem: ide por todo mundo, fazei, Lagoinha, discípulos. Como você faz discípulo?
caminha com Ele. Olha, irmão Anderson abriu o culto hoje. Daqui a pouco tem um outro irmão. Daqui a pouco os irmãos estão pregando aqui. Daqui a pouco eu estou lá atrás. Ô Senhor, enche de poder, usa mesmo. Nós precisamos discipular. Começar dos nossos filhos. Para pregando a palavra. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Moisés era para ensinar o povo diante dos mandamentos que Deus estava dando ali. Quando ele quebra aquilo, ele quebra o propósito e o plano de Deus para com aquele povo, que era o povo de Deus. Duas áreas super graves que ele quebra ali. Segunda chave, segundo princípio. Primeiro nós precisamos reconhecer. Lagoinha, o primeiro princípio qual era? Reconhecer nossos erros. Vamos repetir? Primeiro, reconhecer os nossos erros. Segundo, aceitar as consequências. Está piorando, hein? Pastor Eliano, está piorando, hein? Moisés teve que subir o monte de novo. A gente leu agora, capítulo 34. Olha que interessante, vou ler de novo aqui, ó. Tale 2 tábuas. Quem talhou agora as tábuas? Moisés. A primeira vez, quem fez isso? Deus. Qual a consequência? Agora quem vai talhar? Ele. Primeira consequência de aqui. Não foi fácil, hein? Não contente. Porque nelas eu escreverei as tábuas que você quebrou. Então é a consequência, você quebrou, faça outra. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai. Moisés subiu a primeira vez o Monte Sinai. O Monte Sinai é um monte, meus irmãos. É uma montanha. Pense numa montanha. Moisés, com uma idade já não tão nova, subiu a montanha. Primeira vez, só ele. Sem peso, sem mochila, sem bugiganga. A segunda vez, como que Moisés subiu? Com as 2 tábuas, foi fácil? A coisa começou a piorar. Consequências, meus irmãos. Consequência na vida de Moisés aqui. Puxa vida, teve que subir com as tábuas. Aceite. Você vai ter uma nova oportunidade, porque Deus é um Deus de misericórdia. Você vai ter uma segunda oportunidade? Sim, vou ter. Deus te dá uma segunda oportunidade. Mas saiba, haverá consequências. Muitas vezes fala assim, estou sendo punido por Deus. Meus irmãos, Deus é um pai, Ele não pune. Quem é pai, já precisou corrigir o seu filho, você sabe o que eu estou falando. Você pune quase que chorando, dói em você. Você faz isso para que ele seja corrigido e ele aprenda. Não é para ele ser punido, para ele que possa aprender o erro dele e não volte a cometer novamente. Deus é o nosso Pai. Muitas consequências que nós passamos é para que nós possamos aprender, crescer e aprender. Eu falei de alguns homens, vou pegar, as horas estão avançadas, vou pegar 1 ou 2 aqui. Davi, rei, errou, se arrependeu, voltou a Deus, corrigiu o seu erro, dentro do que foi possível corrigir. Ele não pôde dar vida a Urias, mas a palavra diz que a morte ficou à porta da sua casa. Consequência. Saulo perseguia os judeus, perseguia o povo de Deus, melhor. Ele era um judeu. Depois de receber a imposição, voltou a ver, recebeu poder. Glória a Deus. Saulo estava já como cristão agora, entendendo o que era a verdade, o caminho. Agora vou falar de Jesus. Lindo, não é, meus irmãos? Sabe aqueles cultos? Falei com o pastor Rogério que quarta-feira, se ele não está vindo, você está deixando de ser abençoado, porque a gente só perde aquilo que tem. Irmão, você perdeu o culto. Não, ele não perdeu, ele nem tinha. Ele deixou de receber.
tem sido bênção. Eu brinquei com o pastor, com os irmãos comentaram, assim, vai ser, não é só a quarta do cultus fé, é culto da, o que é, pastor Rogério, que a gente falou na quarta? Culto da libertação. Deus tem trazido pérolas para os nossos corações às quartas-feiras. E aqui eu fico imaginando o Saulo como fosse um culto de libertação. Os irmãos orando e ministrando na vida dele, e ele recebeu, e ele passou a enxergar. E aí depois que ele passou a enxergar, me vem aqui a palavra de Deus, em Atos 9,16. Para quem? Para Paulo, para Saulo, né? Que ainda estava virando Paulo. Olha que interessante, Deus falou para ele. Jesus falou para ele: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Você aceita entrar nesse barco? Você quer seguir a Jesus? Quer servir ao Senhor? Quer ser um Jesus? Você paga um preço. Porque está errado? Não. Consequências. Consequências. Paulo, como era Saulo, ele tem consequências de tudo que ele fez. Ao ponto de chegar uma época que ele estava com um espinho na carne. O espinho na carne é uma representação de alguma dor, alguma enfermidade. Não sabemos ainda. No céu a gente vai saber. Amém? Você vai estar no céu comigo? Toma posse aí, meus irmãos. O que o Senhor falou para ele? A minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na sua fraqueza. Vai sofrer, tá, segura, você vai aguentar. Há uma cruz específica para cada um, diante de levar a obra do Senhor, que eu tenho chamado aqui de consequências. Então, a primeira coisa, reconhecer os erros. A segunda, aceitar as consequências. Porque tem pessoas que não aceitam. Deixa de ser abençoado. Porque não aprende, não cresce, não evolui. E a terceira, para te finalizar, nós precisamos aprender o princípio da restituição. Pastor Rogério, de onde você tirou isso desse texto? A gente vai falar já. Das áreas da Bíblia, tem várias áreas que falam sobre restituição. Tem um personagem que me vem à mente sempre que me vem essa palavra restituição, que é Zaqueu. Jó é um deles, mas Zaqueu. Restituição financeira, Zaqueu. Zaqueu era um quê? Um cobrador de impostos. Vamos lá, Lagoinha, estou estimulando vocês. A gente não teve escola dominical hoje, a gente vai fazendo juntos. Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele estava numa figueira brava. Jesus passando, olhou para ele: desce, Zaqueu, desce, que hoje eu vou bater um papo, vou dar um tempinho na sua casa. Todo mundo olhou assim: Jesus tá ligado quem é Zaqueu, né? Para fazer isso. É Jesus mesmo? O que é isso, gente? Jesus foi ter na casa de Zaqueu. E aí eu separei esse versículo, Lucas 19, versículo 8 e 9. Quando Jesus esteve com Zaqueu, o princípio, o posicionamento de Zaqueu me mostra o conceito da restituição. A gente cobra muito o conceito de restituição na parte de Deus. Deus restitui mesmo. Mas lembra que eu falei? Deus é misericordioso, nós precisamos ser misericordiosos. A natureza de Deus, nós precisamos buscar semelhança na natureza do Pai. Se eu sou filho. E aqui Zaqueu aprendeu. Primeira coisa que ele falou na frente de Jesus, ele entendeu quem era Jesus. Eu entendo que ali ele teve um novo começo. Momento seguinte, segundo seguinte do novo começo de Zaqueu, foi o quê? Foi dizer isso: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens, metade do que eu tenho. Se em algum momento eu defraudei, e naquela época, cobrador de imposto era muito comum, era 10 que tinha que pegar, ele pedia 12, 2 era para ele, e 10 era para o império, era para o rei. Se alguém eu defraudei, eu devolverei quanto? 4 vezes mais. Uau! Meus queridos, primeira coisa aqui que mostrou, ele está realmente convertido.
conheceu Jesus e o coração dele foi transformado na hora. Ele entendeu que a área que ele tinha falta precisava ser transformada, ele precisava fazer a restituição. Ele reconheceu o erro dele. Ele poderia ter consequências. Naturalmente, ficar sem nada, pobre, miserável. O que ia acontecer, ele não sabe, não sabemos. Mas ele entendeu que a terceira coisa, ele precisaria restituir, consertar, voltar a colocar as coisas no devido lugar. Isso é restituição. Tá, pastor? Você falou de Zaqueu e Moisés. Êxodo 34, versículo 28 em diante. Moisés ficou ali com o Senhor. Segunda vez que Moisés chegou lá no morro, no Monte Sinai, com as tábuas na mão. No versículo 28, fala assim: ele ficou ali 40 dias, novamente 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, ou seja, os 10 mandamentos. Quem escreveu? Foi Deus? Moisés escreveu. Ele estava restituindo tudo que ele tinha quebrado, que ele tinha perdido. Ele que fez as tábuas, ele que teve que escrever. E assim, não está na palavra, não está na Bíblia, eu fico imaginando. Vocês já viram aqueles homens que fazem estátua na pedra? Pega uma pedra bruta, começa a bater martelinho, vai construindo. Já viram, meus irmãos? Pelo menos na TV ou numa revista. Ele tem instrumentos. Eu fico às vezes divagando. Quais foram os instrumentos que Moisés usou para escrever na pedra que Deus estava falando para ele? Foi fácil? E a partir do momento que ele estava fazendo isso, imagino que as mãos talvez doloridas, talvez sangrando, não sei, pedra bruta, ele teve que fazer possivelmente com pedra, batendo, para abrir os sulcos e construir as letras. Simultaneamente ao coração dele, todo aqueles mandamentos estava sendo também talhado, criado, construído. Por isso que num processo de restituição, a gente aprende, as consequências faz nos ensinar. E quando você devolve ao Senhor, por mais que aquilo às vezes momento seja um momento de dor, vai trabalhando no seu coração. E você vai sendo exaltado no sentido não da sua pessoa, mas do momento de dificuldade para o momento de bonança. Você vai tendo, sua história vai sendo mudada, transformada. Você realmente tem um novo começo. Vivemos dias de evangelho fácil, dias de evangelho barato. Por que, pastor Rogério, você diz isso? Porque assim, venha para o Senhor, você vai ficar rico, milionário. Você tem que ser cabeça e não cauda, é verdade. Mas não quer dizer que você não tem sofrimento, você não tem lutas, você não tem batalhas. Para vencer uma guerra são batalhas. Não conheço ninguém que entrou numa guerra, que venceu uma guerra sem batalhar. Tudo vai ser um mar de rosas. Eu vejo essa pessoa testemunhando: eu entrei na igreja, eu era miserável, eu estava falido, eu estava assim, estava assado, eu tinha doença, tinha não sei o quê. E aí daqui a pouco, 2, 3 meses, a pessoa tem 3 empresas, milionário, carro importado, um casamento novo, uma família restaurada. Eu creio que Deus faz isto. Mas há um preço, há uma consequência dos erros que nós temos. E há necessidade de restituição. Porque parece que é muito fácil, você precisa entrar na igreja e Deus, como seu escravo, ou como um gênio da lâmpada, tchim, mudou sua vida, tchim, mudou sua vida. Não é assim, meus irmãos. Se Saulo, que virou Paulo, um homem que escreveu quase a maior parte do Novo Testamento, Jesus disse para ele: lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer por meu nome. Quem somos nós? Aleluia. Vamos ficar de pé, meus irmãos, nessa manhã. Para finalizar, estamos finalizando. Sabe, meus irmãos, o Senhor te chamou e me chamou para nós ensinarmos o nosso próximo. Para nós termos uma palavra profética. O que é uma palavra profética?
é você ministrar a palavra de Deus semeada com oração. Não é você abrir a Bíblia. Eu tenho uma palavra para você. Você abre a Bíblia e lê e fala. Não, meu irmão, você ora, jejua, uma noite, um dia, 2 noites, e o Senhor vai pôr. E aí você abre a Bíblia, começa a ler, e tem uma hora que destaca, parece que pula da Bíblia assim uma letra, um versículo, e o Senhor começa a te mostrar e fala assim: é isso que eu quero que você mande para aquele meu irmão, para aquela fulana, para aquele fulano que não me conhece, fale para ele. E aí você fala, e aí o Espírito Santo de Deus começa a agir. Começa a agir. É assim que funciona. Os músicos, eu acho que eles estavam aqui na frente. Pode subir, filhos. Assim que Deus faz. Ministre. Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração, para colocar a semente no seu coração, para que você possa semear na vida de outros. Qual sempre foi o propósito de Deus? Ter uma família. Vocês sabem, Lagoinha? Então eu vou repetir. O propósito de Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Vamos repetir juntos? Uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Quantas famílias? Ah, mas não tem aquele bastardo? Não. Uma família. Todos são filhos. Se estão em Deus através de Cristo Jesus. Se você não está em Cristo Jesus, se você está fora da videira, você não tem vida. Se eu cortar esse pedaço do meu dedo e deixar aqui algumas horas longe do meu corpo, sem enxerto, sem voltar a colocar ele aqui, acontece o que com ele? Apodrece, né? Morre. Morre. Se você, ou aqui nas mídias sociais, se vocês têm estado longe da videira, longe do Senhor, porque você talvez não quer se arrepender, porque você talvez não quer conhecer os seus erros, você até sabe, porque o Espírito Santo de Deus já pôs no seu coração áreas que você precisa trabalhar, áreas que você tem vacilado. Você, mas isso é pequeno. Você usou a expressão, isso é pequeno. Você precisa de restituição na sua vida. Deus quer começar de novo. Basta você falar: Senhor, eis-me aqui, envia, porque Tu és um Deus misericordioso. Alcança-me com a sua misericórdia. Perdoa minhas faltas, perdoa meus pecados. Tem pecados que são, como diz o texto agora pela manhã, absolve-me daqueles que são ocultos. Tem pecados que às vezes eu nem sei que eu cometi. Senhor, me perdoa desses pecados. Ajuda-me, Senhor. Livra-me muitas das vezes de mim mesmo. A gente falou do Êxodo 32, primeira subida de Moisés. Êxodo 34. O Cauê vai pôr aqui agora o Êxodo 33. Eu quero ler ele com você. Põe lá, Cauê, para nós. Êxodo 33. Depois o Deus, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que eu te prometi. Com o juramento de Abraão, e Isaac e Jacó, dizendo: eu a darei aos seus descendentes. Êxodo 33. Promessa de Deus aqui. Um homem reconheceu o erro. Um homem que foi lá e aceitou as consequências do erro. Pagou com dificuldades. Um homem que restituiu e voltou com as tábuas. Me chama a atenção. Êxodo 34 agora, versículos 6 e 8, para fecharmos. A palavra diz assim: Senhor, Senhor. Deixa eu falar um pouquinho como que aconteceu isso. Ele voltou com as tábuas. Quantos dias ele estava lá em cima com Deus? 40 dias. Intimidade com Deus, não? Ouvindo Deus, falando com Deus. Deus falando para ele escrever. E aí quando ele volta, sabe o que ele faz? Senhor, mostra-me sua glória. Eu quero ter mais de ti. Quero estar mais na tua presença. Eu preciso mais de ti na minha vida. E aí ele faz, e aí Deus faz o seguinte:
eu vou colocar uma rocha, se esconda por esta rocha. Quando eu passar, eu vou colocar a mão para que você não veja, porque você não vai suportar. Quando eu acabar de passar, eu vou abrir uma fenda nessa rocha, para que através da fenda você me veja por trás, as minhas costas, para você ver a minha glória. E depois que ele vê a glória de Deus, ele entende o que é a misericórdia de Deus. E ele lê esse texto: Senhor, Senhor, Deus compassivo, Deus misericordioso, Deus paciente, Deus cheio de amor, Deus cheio de fidelidade, que mantém o seu amor às gerações e gerações, há milhares de anos. A rebelião e o pecado, ou seja, ele tem misericórdia à rebelião, misericórdia ao pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Sim, ele castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais, até a terceira e a quarta geração. E Moisés se prostrou com o rosto em terra e adorou ao Senhor. Nesta manhã, eu estou aprendendo com Moisés como ter um recomeço, como eu errar e como voltar novamente ao conserto, como eu entender que eu errei e crer que Deus, um Deus de misericórdia, Ele me perdoa. Ele me perdoa. Sabe, meus irmãos, a cada 4 minutos no mundo, uma pessoa tira sua vida. Possivelmente uma pessoa que não reconheceu o seu erro, ou pior, não acreditava que Deus era um Deus misericordioso. Por isso que eu estou te convidando a mergulhar na presença de um Deus amoroso que é misericordioso. Justo sim, mas misericordioso. Independente das consequências, continue firme no Senhor. Independente do que você tem passado, caminhe na presença do Senhor. Ajuste suas veredas, os seus caminhos, restituindo a Ele o que deve ser, da forma que deve ser feita. Porque tem pessoas que erram, pede perdão, mas continua no erro. Peça perdão e ajuste, volte aos seus trilhos, aos trilhos que o Senhor tem colocado na sua vida. Como esse cântico que a gente vai cantar nessa manhã. Mestre, eu preciso de um milagre. E talvez você não tenha forças de pedir perdão. Queria te pedir para você curvar a sua fronte. Você que está na sua casa, não sei se você está sentado, aonde que você está, eu quero orar com você. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Se possível, coloque as suas mãos no seu coração e diga assim, ore comigo assim: Senhor, há tantas áreas na minha vida que precisam mais de Ti. Eu preciso tanto de Ti. Eu preciso tanto de um milagre. É verdade que eu não sou justo. É verdade que eu tenho falhado. Mas, Pai, repitam comigo, igreja: Pai, perdoa-me. Escreve meu nome no livro da vida. Tende misericórdia de mim, porque eu quero devolver-te a minha vida, para que ela não seja minha, mas que ela seja tua, e o Senhor em mim possa cumprir a tua vontade. Eu quero ter hoje, nesta manhã, um novo começo. No nome de Jesus. Olhe para mim, você que nesta manhã nunca tinha feito esta oração, independente de você estar na igreja ou não, você que talvez tem áreas da sua vida, você quer estar ministrando e você não tem forças. Como assim, pastor Rogério, ministrando? Eu leio um texto, uma palavra, e aquela palavra fala ao meu coração, e eu falo assim: eu preciso melhorar, eu preciso mudar, mas eu não tenho forças para isso. Você tem visto sua vida talvez até degringolando, assim, mudando, piorando, distanciando, mas hoje o Senhor te trouxe aqui
presencialmente aqui nesse canal, dessa mídia, para você me ouvir, não porque eu sou, não, que é a palavra de Deus, e ela fala comigo, e tem áreas da minha vida que eu estou olhando e falo, Espírito Santo de Deus, muda, transforma-me, renova-me. Você que tem sentido isso, o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, e foi a primeira vez que você fez esta oração, nesta manhã, neste dia, como você nunca tivesse feito. Levante a sua mão assim, se você fez essa oração pela primeira vez, que eu quero estender essa oração contigo. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez hoje, essa semana, este ano, na sua vida? Se você fez essa oração pela primeira vez, fala assim, Senhor, realmente eu preciso me entregar a Ti. Tem áreas da minha vida que eu preciso de mudança, eu preciso de transformação. Tem áreas da minha vida que eu realmente preciso ter um recomeço. Eu já te encontrei, eu já muitas das vezes até li a Tua palavra, muitas das vezes eu te segui, mas hoje eu preciso ter uma mudança, um recomeço. Preciso voltar de novo à origem. Em algum momento eu me desviei, e eu peguei um atalho e não consegui mais voltar. O Senhor te ama e diz, eu estou aqui. Você reconhece, eu sou misericordioso, eu te amo, eu estou contigo.